feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro invocando a manifestação do Senhor aqui nesse lugar. Eu oro para que o Senhor possa trazer luz, ilumina os olhos do coração de cada um dos irmãos. Dá a eles revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Leva eles, Senhor, a crescerem em fé para apropriar de toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nas quais o Senhor nos preparou de antemão, para que andássemos nessas bênçãos. Eu oro, abençoando cada um, declaro que cadeias serão quebradas, fortaleza na mente será destruída. Ó Deus, tudo aquilo que não procede do céu vai ser destruído. Ó Deus, eu declaro que o Senhor irá edificar cada um dos irmãos com a Tua palavra, e eles irão crescer em fé para apropriar de todas as bênçãos que o Senhor já preparou para cada um deles, em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós iremos falar a respeito de fé. Fala assim, a moeda do céu. Não, fala bem forte. Fala assim, a moeda do céu é a fé. Olha, a moeda do céu não é o choro. Apesar que muitas vezes nós choramos e Deus ouve, não o nosso choro, mas Ele ouve a nossa palavra de fé que é liberada no meio do choro. Deus, Ele não é movido pela nossa autocomiseração. Tadinho de mim, quem sou, olha só o que fizeram comigo. Não, Deus, Ele move por meio da nossa fé. O nosso Deus é o Deus que move pela fé. O que move o céu é fé. Não é falar alto, não é falar muito. Olha, chorar. Eu sei que algumas vezes nós choramos, eu já chorei, eu sou chorão. Olha, isso tudo é bom, mas o que move Deus é a fé. Quando nós falamos a palavra de Deus com fé. Quando você fala a palavra de Deus, você fala com fé, o mundo espiritual responde. Agora, pode ser que demore. Um pé de alface, demora quantos dias para a gente colher um pé de alface? Uma semana? 10 dias? Hidroponia? Quantos? Dias. Agora é uma jabuticaba, daquela plantada do lado de um rego d'água. Mas nessas artificiais não, é aquelas assim, caipira mesmo, é aquelas que falam até puxando o R. Demora quanto tempo? Anos, para a gente desfrutar daquela fruta saborosa. Amém? Então muitas vezes nós falamos em fé, o mundo espiritual respeita, concorda, aceita, chancela, o Senhor libera no mundo espiritual, e pode ser que demore um pouco, pode ser que aconteça rapidamente, mas o mundo espiritual respeita fé. Olha só, separei alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 11, verso 1, versículo clássico. Ora, a fé é o que? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a fé não pode estar associada com o que você vê naturalmente, porque muitas vezes você vai ver algo contrário, mas quando você tem fé no seu coração e você fala, as coisas mudam. Deus viu trevas por sobre a terra, na face do abismo. E Ele falou o quê? Ele falou o contrário. Haja luz, e houve luz. Ele falou com fé, é o espírito da fé, é o próprio Deus. Mas olha só, então, o que nós precisamos para ter um ano de 2025 melhor? Pare de falar das circunstâncias adversas que estão ao seu redor. Quando for orar, não fique dando relatório das adversidades. Fala o que você quer ver. Eu vou falar de novo.
Não fique dando relatório e choramingando para Deus. Porque eu falei para vocês que isso não move o coração de Deus. Fala o que você quer ver. O que você quer ver no seu casamento? Fala. O que você quer ver na sua empresa? Fala. O que você quer ver lá como funcionário? Fala. No mundo espiritual, fala com fé. Pastor, mas eu tenho que estar confiado em quê? Não confie nos seus atos. Confie na obra da cruz do Calvário. Ele obedeceu perfeitamente. Apresenta o Cordeiro de Deus. E Deus fica satisfeito. À medida que você crê nessa verdade, você vai apropriar das bênçãos de Deus. Amém? E olha só. Efésios 2, 8 e 9. Como é que nós somos salvos? Porque pela graça sois salvos. É graça, sim ou não? Nós merecíamos ser salvos? Alguém é salvo pelo bom comportamento? Não, é graça de Deus. Nós éramos pecadores e Deus nos aceitou quando nós éramos inimigos de Deus. Amém? Mas olha só, mediante o quê? É de graça, mas tem que ter o quê? Fé. Fala assim, tudo é de graça, mediante a fé. Aí alguns podem falar, pastor, então é só ter fé, não precisa de botar o pé no mar não, para ele abrir? Quem tem fé bota o pé no mar. Mas já vi gente botar o pé no mar, sem fé, e afundar. Essa você não tinha ouvido ainda. O Espírito Santo deu só para nós agora. É bom quando o Espírito Santo fala umas coisas que é só para nós. Porque a gente fala, não, realmente, você pode colocar o pé no mar, mas tem que ter, a fé tem que estar misturada. Porque Pedro colocou o pé no mar e afundou, porque ele perdeu a fé. Então não é só um fazer, é um fazer confiado na obra da cruz. Tudo procede de Cristo. Toda sorte de bênçãos está em Cristo Jesus. Aleluia. Então olha só, somos salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, você pode conquistar as coisas que você anseia em 2025, de duas maneiras. Uma, na sua força, mas não faça isso. No final você vai ter dor nas costas, dor de cabeça, você vai machucar muita gente no processo. Mas existe uma bênção que procede de Deus, que você conquista em Cristo. Essa é a bênção que não traz malefício nenhum. É a bênção que vem do céu. Mas como é que você vai conquistar isso? Mediante a fé. Então, eu chamo vocês para 2025, andar nessa fé. E olha só, irmãos, vocês que estão aqui comigo, vocês lembram que na semana do dia 16, o que tocou meu coração? Falei, nós vamos orar, porque você, mesmo que você não tenha conquistado nada, você vai terminar o ano bem, você vai terminar o ano com fé. O que Deus está falando no coração do pastor Naur esses dias? Fé. Ou seja, Deus quer falar conosco a respeito de fé. Quem tem fé tem tudo. Fala para esse irmão do seu lado, assim, meu irmão, eu estou olhando para você, e eu estou percebendo que você tem fé. E você tendo fé, você tem todas as coisas. Aleluia. Pastor, e como é que a fé vem? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso que você não pode faltar culto. Por isso que você não pode faltar culto. Eu estou aqui liberando palavra de fé, e aí você recebe a palavra, e você toma ela, e ela vai crescer no seu coração, você vai crescer em fé. Amém? Queridos, dito tudo isso, vamos agora para o texto aí da sua revista. Olha só. Perdão, deixa eu te falar mais 3 coisas. A fé, 2025 você vai fazer o seguinte: você vai falar os seus alvos, com fé, crendo que Deus é que vai te dar. Amém? Você pode até trabalhar, mas Ele vai te dar. Mas a palavra de Deus diz que quando você
Cri, por isso falei. Então você precisa falar. O falar é ligar na terra e ligar no céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Está lá em 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Perdão, 2 Coríntios capítulo 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. E a vida que agrada a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Eu preciso falar algo para você. Isso é forte, isso é comida pesada. Você sabe o que agrada a Deus? A maioria fica achando que é o comportamento. Comportei bem, Deus me ama. Comportei mal, Deus me odeia. Deus te ama independente do seu comportamento. Pastor, mas então posso sair pecando? Não peque, que tem consequências para você. Deus já resolveu o nosso pecado? Já. O sangue foi derramado uma vez para todo sempre. Mas, você sabe o que agrada a Deus? E aí você vai ter que crer comigo. Hebreus 11, 6. Então eu vou para a Bíblia, para você entender. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível. Irmãos, isso aqui determina tudo. Sem fé você não agrada a Deus. Aqui está falando comportamento? Comportamento é bom? Bom, quando é fruto de uma mente renovada. Porque tem gente que está comportando por fora, mas por dentro está que nem os fariseus, sepulcro caiado, por fora branco e por dentro cheio de pecado. Deus importa por fora ou por dentro agora? Então tem gente que pode comportar bem e por dentro está errado? Pode. Cheio de ganância, mas por fora aquela coisa. E por dentro Deus sabe. Mas o que agrada a Deus? A fé. A fé. Então nós vamos falar de algo que é de suma importância na vida espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna abençoador, presenteador, não tem essa palavra não, mas estou inventando aqui, galardoador daqueles que o buscam. Então quando você vai a Deus, não confiado no seu comportamento, você vai a Deus e apresenta o Cordeiro de Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Ei, deixa eu te falar, eu estou falando algo profundo aqui. Você fica achando, qual que é a fé que agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é quando você crê que o Cordeiro é tudo. É quando você se aproxima dele em nome de Jesus. É essa a fé. Vocês concordam comigo? Que até o Gilberto Gil fala, não é aí que canta aquela música? Da fé. Não tem uma fé? A fé vem, não costuma falhar. Mas a fé que o mundo diz, que eles passam o virada do ano escrito fé, é uma fé na obra deles, no comportamento deles, ou em qualquer outra coisa. Ei, preste atenção, a fé que está dita ali, não é a fé nos seus atos, é a fé nos atos de Cristo. Ele é o autor e consumador de todas as bênçãos que nós temos. Vocês concordam para mim que um ímpio pode ter fé? Ele fala assim, eu vou abrir empresa e vai dar certo. Sim ou não? Isso é fé. Só que a fé é depositada nele, no conhecimento dele, na força dele. Agora, qual que é a fé que agrada a Deus? Deus, eu não mereço, não sou perfeito, mas eu sou filho, me abençoa, dá para mim. Pastor, mesmo comportando mal, acho que é o Radamés que faz assim de vez em quando. Não é assim que faz? Ele entorta os pés assim, eu falo, como que consegue andar? Pastor lá do Garavelo. Queridos, vou mostrar para vocês na Bíblia, o filho pródigo. O que ele fez de bom? Pegou o dinheiro do pai, gastou, acabou com tudo. Pecou, se lambuzou no pecado, veio sim,
mergulhou no pecado. Aí ele chegou, o que ele fez para receber a bênção do Pai? Ele aproximou de Deus, crendo que o Pai era bom, e ele foi até o Pai e recebeu de Deus. Qual foi a fé que ele precisou? Não, eu vou me comportar bem, eu vou dar certo e vai. Foi isso? Foi assim que ele recebeu todas as bênçãos? Novilho, vestes novas, anel e sandália. O que ele fez? Creu, aproximou de Deus, crendo que Ele é bom. Qual que é a manifestação da bondade de Deus? Cristo, morto na cruz, por quem não merecia. Quando você crê nisso, você desfruta de todas as bênçãos. Ah, pastor, mas então vou viver no pecado? Não! Romanos capítulo 2, verso 4. É a bondade de Deus para conosco, é que muda a nossa mente. Prova para mim, pastor, qual que é a pessoa que você quer menos decepcionar? Não é a pessoa que mais faz bem? Sim ou não? Pega todos os seus amigos, todas as pessoas que vocês conhecem. Qual que é a pessoa que você quer menos decepcionar? É aquela que mais te faz bem. Geralmente são as mães, né? Difícil ganhar de mãe, né, irmãos? Ou seja, quanto mais você desfruta a bondade de Deus, que você confia na cruz, se aproxima dele, pela fé, você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço. Eu estou achando aqui quente. Depois checa se está no mínimo aqui. Ou é o fogo da unção? É o dos irmãos aqui, né? Os irmãos ficam cheios da unção, eu vou pegando fogo aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo tendo alcançado. O apóstolo Paulo falando aos filipenses. Mas uma coisa faço. Olha só o que ele fala. Uma coisa faço. E o apóstolo Paulo é o homem da fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Avançando diante de mim, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, você quer crescer em 2025? Quantos querem crescer em fé em 2025? Esquece o passado. Esquece o seu erro de hoje de manhã. Esquece o seu erro de ontem. Esquece de onde você veio. Esquece qual que é a sua origem. Esquece. É isso que ele fala. Esquece. Fala para o seu irmão. Fala assim, meu irmão, esquece o seu passado. Fala para ele, esquece aquela pessoa que te deu um cano. Esquece aquela pessoa que te traiu. Esquece aquela pessoa que falou mal de você. Esquece os seus erros. Fala para ele, fala, esquece os seus erros. Sacode esse irmão e fala, esquece os seus erros, irmão. Esquece. Fala para ele, os casados aqui, esquece o meu erro também, meu bem. Não fica lembrando não. Não, tem mulher sacudindo o marido até agora. Eu falei, ela parou, mas está beliscando ele. Eita, irmãs, aqui tem profeta, viu? Mas volta para cá. Irmão, vocês gostaram de sacudir, hein? Tem umas irmãs que quase pegou no pescoço. Falou, não, pastor, fala mais. Ei, irmãs, pastor sabe das coisas, né? Mas vamos lá. Olha só, aqui comigo. Prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? Cristo é o seu alvo. Cristo tem bênçãos. Coloca aí Efésios capítulo 1, verso 3, para você ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com pouca, com mais ou menos, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É bênção sem medida, é bênção recalcada, sacudida e transbordante.
Vocês estão comigo, irmãos? Esse é o alvo seu. O que você está esperando em 2025? Espera coisas boas e grandes. Declara coisas boas e grandes. O nosso Deus é o Deus do impossível. Irmãos, irmãos, eu provei do impossível nessas férias. Impossível. Impossível o que Deus fez. Eu não posso nem contar para vocês assim tudo não, senão entorta a mão. Mas olha só, todos pois que somos perfeitos, agora é forte. Agora o apóstolo Paulo está falando, volta lá para Filipenses capítulo 13, olha só. Passa adiante, 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio para cada um de nós. Não é quem chega primeiro, é quem crê. Quem crê recebe o prêmio. Prossigo para o alvo. Mas pode passar mais um. Todos, pois, que somos perfeitos. Você sabe quem que é perfeito? Aquele que é nascido de Deus. Nasceu de novo, você é uma nova criatura. Perante os olhos de Deus, você é perfeito. Pastor, fala essas coisas não. Coloca aí Hebreus capítulo 8, verso 12. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades. Iniquidade é aquele zerrinho assim, bem traduzindo aqui no linguajar popular, bem pequenininho. As pequenas falhas. Usarei de misericórdia. E dos seus pecados... Dos seus pecados jamais me... Perante os olhos de Deus, sabe o que ele vê quando ele olha para você? Alvos como a neve. Você é a noiva dele, amada dele, querida minha, amada minha, noiva minha. Ele começou a boa obra e ele vai completar. Quer seja aqui no porvir, mas ele há de completar. Deixa eu explicar algo para vocês. Aos olhos de Deus, o sangue te cobre. E o sangue satisfez a ira de Deus, sim ou não? Sim. Satisfez o quê? A justiça. A cruz é onde a justiça e o amor se encontram. A justiça de Deus tem que condenar o pecado. Aí tem o amor de Deus. Mas eu amo eles, eu vou resolver o problema. Eu desço na terra, morro no lugar deles. Irmão, vocês não ficam apaixonados nesse evangelho, não? Esse é o evangelho de Deus. É graça sobre graça. E olha só. Então, todos que somos perfeitos, tenhamos qual? Sentimento, uma expectativa de coisas boas. E se porventura pensais de outro modo, e o apóstolo Paulo fala, se você está pensando de outro jeito, se você está duvidando dessa bondade extravagante de Deus, também, isto Deus vos esclarecerá no momento certo. E eu quero que seja aqui no presente século, amém? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E olha só, Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela obediência, pelo bom comportamento. O que Deus espera de nós? Eu vou te falar algo, preste atenção aqui, é muito sério isso. É porque a maioria das pregações não falam isso. Todavia, o meu justo viverá pela obediência, pelo bom comportamento. Isso tudo é muito bom, que vivamos assim, amém? Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Mas o que Deus espera de nós? O justo viverá pela... E qual fé que é? Vocês têm que entender qual fé que é. A fé que quando Cristo morreu na cruz, ele reclinou a cabeça e falou, tetelestai. E quando a Bíblia coloca algo no hebraico, é porque ele quer que aquilo dali seja algo marcante. Tetelestai, sabe o que significa? Está consumado. Eu paguei o preço. Qual que era o preço? O sangue de um cordeiro perfeito, de um homem perfeito. Está pago. Eu morri. O sangue está derramado. Está salvo. Foi no inferno. O inferno não deteve. Pegou as chaves do inferno e ressuscitou ao terceiro dia. E agora nós podemos viver em paz. O justo verá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Deus não se alegra quando nós retrocedemos em fé. Que Deus se alegra? Quando você tem uma atitude
Mesmo apesar das suas falhas, das suas adversidades, da sua incapacidade, você fala: Deus, eu quero, dá para mim. Não foi isso que o filho pródigo fez? Sim ou não, irmãos? Foi lá: pai, tem como o senhor me dar comida? O pai abraçou, beijou e deu tudo que ele queria. Deu mais do que ele queria. Aproxime do Senhor. Amém? Agora, eu entendo que de repente você está aqui me ouvindo: pastor, tem tanto tempo. Pode subir aqui, Jefferson, por favor. De repente você está aqui: pastor, eu estou orando pelo meu casamento já tem muitos anos. Meu casamento está ruim. Eu sou capaz de compreender. Tem coisas que até hoje eu não recebi em Deus. Eu não tenho o privilégio de ter o meu pai congregando. Mas sabe como que eu ando? Convicto que ele já é salvo. Eu e a minha casa, não tenho dúvida. Tem coisas que eu espero de ver parentes que ainda não se converteram. Eu estou querendo o segundo culto, mas estou vendo que já está chegando essa bênção. Essa aqui está que nem alface. É daqui uns diazinhos, nós já estamos aqui colhendo. Eu tenho outros sonhos ministeriais, financeiro, igual você está aqui me olhando. Pastor, eu quero ter uma casa. Irmãos, eu não vou contar o testemunho da minha casa. Aliás, eu podia fazer, não é, Marcelo? Fazer uns videozinhos e colocar no YouTube de histórias assim, né? Não era joia? De histórias de que Deus fez na minha vida. Porque aqui eu estou aqui para pregar, amém? Mais do que falar de mim, eu vou pregar. Mas eu posso colocar histórias. A minha casa é um milagre, irmãos. Você pensar em milagre assim, é um atrás do... Não foi um milagre, não, foram vários. Até Deus me dá. Férias, é um milagre atrás de outro. Todas as férias, tudo que eu preciso, irmãos, é milagre. Vocês estão olhando para um homem que vive de milagres em milagres. A minha história é uma história de oração respondida. Eu tenho uma história com Deus de orações respondidas, Márcio. Orações respondidas. Eu oro e Deus faz. Eu oro e Deus faz. Porque eu sou bom? Não sou. Minha esposa que sabe. Você se encaixando assim, esse comportamento. Pastor, dessa gracinha. Depois de 8 horas começa a feder minha asinha direita. Querido, não há bem nenhum em mim, sou que nem você. Bem, como o apóstolo Paulo diz, pior do que você. Sou o pior dos pecadores. Apesar de ser justificado diante de Deus. Mas olha só, eu sei que tem áreas que você está orando, você está clamando, você está pedindo. No ministério, com o casamento, com os filhos. Você está lá orando, você está clamando, você está chorando, querendo dinheiro para casar com a morena. Jesus, abre as janelas dos céus. Está na corte, está doido para casar. Fala com Deus. O que você precisa? Fala com Deus. Eu falo com Deus tudo. Um dia eu queria aprender a orar. Falei: Deus, me ensina a orar. Falei: Deus, eu quero ter um ministério. Está lá o ministério, depois vocês passam lá e abençoam, amém? Tudo eu peço para Ele. Adversidades tem. Resistiu o diabo e ele pega na carreira, vai embora. Resistiu o diabo. Como você resiste o diabo? Falando o que a Bíblia fala. Não foi assim que Jesus venceu o diabo? Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo fala para você, vai dar errado, você fala assim: já deu certo, porque eu sou filho amado de Deus. A palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Então você não pode comer carne, qualquer carne. Você pode até comer uma carne terceira que você gosta, mas o que Deus tem para você, sabe o quê? Uma despensa cheia. Você não vai ter uma geladeira não, é uma de porta dupla. E vai ter um freezer daqueles horizontal lotado de carne. Aí só que aí você vai para a despensa, tem outra geladeira, está lá, cheia, de baixo em cima. É assim, irmãos. Irmãs, é o que Deus tem. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, para que todos vejam e saibam bem que eu faço a eles. Deus quer te promover a desfrutar de coisas boas, para que o ímpio possa olhar para você e querer saber que Deus que você serve.
Ah, pastor, mas é só coisas boas? Não! Mas uma coisa sei, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque o teu bordão e o teu cajado me consola. Então nós somos o povo que mesmo no dia mau, você está bem, porque você sabe o fim que você tem. Nosso fim é glorioso, é um fim cheio de bênção. Você está num filme e numa história que o final é bom. O seu fim não é triste, o seu fim é bom, porque nós somos corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Aleluia. Ei, queridos, hoje eu preguei muitas coisas diferentes aqui, mas glória a Deus, é no mesmo espírito, amém? Um espírito inabalável. Olha, você sabe o que Deus quer? Eu louvo a Deus que eu tenho uma mulher que ela tem esse espírito. Irmãs, vocês têm que colar na minha esposa. Olha, vocês ficam achando que eu tenho fé, eu tenho um grãozinho de mostarda, partido no meio. Mas o Senhor diz que um grãozinho de mostarda serve como fé. Mas a minha esposa, ela tem fé. Não sai da boca dela palavra contrária ao que as Escrituras de Deus diz. A fé dela é uma fé inabalável. E você sabe, só um parênteses aqui, sabe como é que eu casei com ela? Falei, Deus, me arruma uma mulher que não vai desistir de mim. Sério. No dia que eu fiquei noivo, sabe o que ela falou para mim? Falando, Deus falou para eu nunca desistir de você. Eu falei, chama. Auxiliadora idônea. O espírito inabalável, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Fala assim, eu recebi um reino inabalável. Esse é o reino de Deus. E o reino de Deus é chegado dentro de vós. É isso que as Escrituras diz. O reino de Deus já chegou, ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. E olha só, é inabalável. Retenhamos o quê? A graça, que é a chave. Logo após falar inabalável, o que ele fala? Graça. O homem que se torna inabalável é aquele que confia na graça de Deus, no amor de Deus. Tem um texto que está lá em Coríntios, diz que nós estamos sentados firmes, se eu não me engano, acho que é 2 Coríntios capítulo 13 ou 15, verso 57, 56. O apóstolo Paulo fala assim, sejamos firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Você sabe o que significa o firme? Sentado, no hebraico, no grego. O Novo Testamento é no grego. Sentado. Por que ele fala sentado? Porque Cristo Jesus, quando consumou a obra, foi ao inferno, ressuscitou no terceiro dia, pegou as chaves do inferno. Sabe o que ele fez lá no céu? Está sentado no trono. Você sabe quem é que senta? Depois do serviço terminado. As mães aqui sabem disso. Não é assim? Essa pastor, não sento nunca lá em casa. Dê serviço para outro dia. Pois é, mas Cristo completou tudo. Sentado. Quando você está, sabe? Agora vem cá. Cristo está no céu, sim ou não? Cristo está sentado à destra de Deus Pai, sim ou não? Ele está fazendo alguma coisa ou já está consumado, sim ou não? Você sabe quem é que trabalha hoje? Eita, nós! É forte. Só anjo. Porque Cristo não sai mais do trono. Ele levantou uma vez, sabe para quem? Para quem teve fé. Estevão. Estevão viu Cristo em pé, o rei dos reis. Ficou comovido com o primeiro mártir, um homem cheio de fé. Levantou, ou um rei para levantar do trono. Mas o que levantou aquele rei? Uau! Fé! Estevão não tinha medo em face à morte, porque ele sabia que ele não morreria. Assim como Cristo ressuscitou, ele segue. O corpo segue a cabeça. Não tem como o corpo não seguir a cabeça, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. Cristo subiu, nós subiremos. Eita glória! Ele está lá no céu, sentado, porque ele completou, por causa que ele fez a justiça necessária. E nós somos o que dele? Corpo de Cristo. O cabeça está lá sentado. Começa a sentar e descansar. Qual que é a sua luta? Emerson,
descansa, senta, fala das coisas do alto, declara, vai ser sim, 2025, portas se abrirão, favor de Deus, não tem a ver com a minha habilidade, tem a ver com o que Ele fez. Portas se abrirão, portas se abrirão, portas se abrirão, portas se abrirão, amém, pastor Ivan? Portas se abrirá, amém, João? Portas vai se abrir, amém? Portas vão se abrir, mas você tem que estar sentado, confiado que Ele fez todas as coisas, e quando você crê com o seu coração e fala com a sua boca, é ligado na terra e no céu, e anjos descem a escada para pelejar por você. Há uma escada ligada na terra e no céu, à espera de você falar da parte de Deus, e anjos vão descer e subir e vão pelejar por você. Falemos com ousadia, falemos da parte de Deus. Fale, mas o diabo enche a nossa mente com palavras negativas, por isso não fica assistindo noticiário, no máximo lê noticiário. Porque você fica vendo as notícias do Lula, não estou falando mal dele, estou falando do governo. Você gosta do Lula, amém, mas você há de convir comigo que está tudo mais caro, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tudo mais caro. Eu fui no supermercado, agora assustei, um brócolis, um negocinho lá, 15 conto. Você é besta, irmão. Capim, 15 conto. Eu falei, está difícil? Mas deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Deus é tão bom, que quando Ele quer, até o diabo obedece. Mas Deus está à espera do seu falar. Fale, traga a luz, é o que está lá no livro, aquele que traz a luz, o profeta. Você é profeta da sua vida. O que você está falando da sua vida? O que você fala a respeito do seu futuro? Quisera eu ter meus 20 anos com a mente que eu tenho hoje, e a revelação que eu tenho. Mas eu sei que para o meu Deus 1000 anos é como um dia, e Ele pode mudar a minha sorte completamente em um dia, uma semana. Agindo Deus, quem impedirá? Então eu vou te falar uma coisa, não está atrasado, não foi tempo perdido. Deus estava contigo lá Ele te ensinou, aqui Ele trouxe, vai te ensinar mais ainda. Você vai confiar completamente nele, e Ele vai te prosperar aqui. Prosperidade, eu vejo em você prosperidade, porque a sua confiança está em Cristo, na obra dEle, no poder dEle. É Ele que faz, é Ele que abre portas, é Ele que te conecta a pessoas. É bênção demais, não é não? Vai andar por sobre as circunstâncias. É isso que Deus tem para nós, queridos. Fale, o que você quer ver esse ano? Pastor, já tem tantos anos que eu vivo assim na minha casa. Então creio que esse é o último. Porque para Jesus resolver o problema, demoraram-se 4.000 anos, de Adão até Jesus, mais ou menos. Deus é Deus, mas o nosso Deus é um Deus de processo. Mas todos aqueles que creram, de Adão até Jesus, foram abençoados. Eu quero declarar para você, você verá a glória de Deus na sua vida em 2024. Bênção recalcada, sacudida e transbordante. É assim que o Senhor tem para você, porção dobrada. Você sabe qual que é a palavra de Deus para nós como igreja videira? É o ano da restituição. Mas não é o diabo que vai te restituir, é Deus que vai te restituir. Sabe como? Com os anjos trabalhando em seu favor. Fale, querido. Mas existe no céu, e eu estou largando o esboço aqui, hoje é essa unção aqui para nós. Depois vocês vão ouvir a palavra do pastor Naô, que é uma bênção. Amém? Vai complementar. Irmãos, vou falar algo para vocês, muito precioso. A equipe de louvor pode subir. Os anjos estão à espera do seu falar. No livro eu falo que é do Espírito. O Espírito Santo paira sobre todo o caos. À espera do quê? Do seu falar. Qual que é a primeira menção do Espírito Santo? O Espírito pairava sobre o caos. Deus falou, o que o Espírito fez? Transformou trevas em luz. Aonde é que tem trevas na sua vida? Pastor, estou viciado no jogo. Fala com Deus, fala, Deus me liberta. Estou viciado na internet. Fala com Deus, Ele te liberta. Estou viciado em pornografia.
Fala com Deus, Ele te liberta. Está precisando de dinheiro? Fala com Deus, Ele te dá. Oh, irmãos, é chocante. Nunca se teve um dólar tão caro, sim ou não? De um tempo para cá, 6 e lá. Deus me abençoou. Eu fui agora, estava nos Estados Unidos. Preguei lá em 4 igrejas. Levei o tanto de livro que tinha, acabou tudo. Vou te falar uma coisa. Se eu contar para vocês que eu quase não gastei, vocês acreditam em mim? Eu não tinha condição de ir. Não tinha. Sem chance. Mas você fica achando que para Deus é impossível. Olha, eu estou falando que as coisas do céu são muito maior do que essas coisas da terra. Muito maior que férias. Mas Deus se importa com suas férias. Amém? Sim ou não? Pastor, você importa com a sua filha? O sonho dela é o seu sonho? Sim ou não? Os pais aqui, os sonhos dos seus filhos, os sonhos bons que eles têm, são os seus sonhos? Sim ou não? Deixa eu falar algo. Um irmão liga para mim, pastor, vou te dar as passagens, 31 mil reais. Falou, pode deixar que eu arrumo as casas para você ficar, e hotel. Um outro liga para mim e falou, pastor, já arrumei já o carro, porque eu estou indo para lá, vou locar o carro, e andei de carro chique lá, irmãos. O dólar mais caro, mas quando Deus quer, querido, esquece a economia. Esquece a economia. Esquece a maldição hereditária. Crente não está debaixo de maldição hereditária. Ah, mas se eu pecar, a maldição vem. Não! Lá na cruz, Ele se tornou maldição em nosso lugar. Você só vai ter uma doença se você crer e aceitar e querer ela para você. Mas se você não aceitar, você não vai ter. Crê somente. Fala assim, eu sou sarado pelas pisaduras de Cristo lá na cruz. O que você acha que Cristo sofreu daquele tanto? O corpo de Cristo foi dilacerado, sabe para quê? Para que todas as enfermidades estivessem lá. Por que você acha que Ele foi cuspido? Colocou uma coroa de espinho, várias chibatadas, o corpo completamente dilacerado, sua figura estava, por isso que fala que não havia nele formosura. Não é quando ele estava normal, não. Ele era um homem normal, mas não havia formosura, era naquele momento da cruz. A costela dele estava aparecendo. Mas por que ele sofreu isso tudo? À toa? Não! Lá na cruz teve uma troca. Ele pegou a saúde dele, que nunca teve um resfriado, e deu para nós, para aquele que crê e quer receber uma cura hoje. Receba em nome de Jesus a sua cura hoje. E Ele pegou todas as enfermidades. Ele ficou nu para tomar a sua vergonha. Para de ter vergonha do seu passado. Para de ter vergonha dos seus atos. Olha, o que trava um homem, esses coaches, tudo fica ensinando, sabe o que? Destravar a pessoa para não ter mais vergonha, porque a vergonha te bloqueia a acessar as coisas maiores. Ele passou vergonha, ele ficou nu para te dar liberdade, que foi para isso que Cristo nos libertou. Agora vós sereis livres. E está recebendo de graça aqui, coisa que coach fala e cobra caro. Lá ele se fez pobre para que desfrutássemos de riquezas. Você acha que Jesus passou necessidade alguma vez na terra? Nunca. Quando ele precisou de um dinheiro, falou assim, vai lá Pedro, pesca um peixe, está lá na boca dele, moedinha de ouro. Querido, amados, só que a nossa fé tem que estar inabalável. E inabalável é quando você entende que a cruz é o centro. Deixa eu te falar uma coisa, não é pastor que é o centro, não é a igreja que é o centro, não são homens, nem você é o centro. O centro do universo é a cruz do Calvário. Lá é tudo. Medita nela, ora por isso, cresça em revelação. De lá mana todas as bênçãos que nós podemos ter. Qual que você quer? Paz. Quando Jesus falou, quando eu morrer, eu vou dar para vocês duas coisas:
o Espírito Santo, que é o ajudador, consolador, paracletos. O poder de Deus está dentro de você. Mas eu te dou, sabe o que? A paz que eu tenho eu vos dou. Uau! Você quer ter paz? Porque tem gente aqui que está ansioso, angustiado, com medo, com pânico, com depressão, com tristeza. Você precisa, sabe do que? Da paz que excede todo entendimento, a paz que procede da cruz do Calvário. A paz, Deus te encha de paz, Deus te enche de paz. Moça de branco, você lança fora toda ansiedade, toda preocupação, todo medo de escassez, de falta. O Espírito de Deus fala para você: seja cheia da paz, cheia da paz, cheia da paz. A paz transborde. Deus tem paz com você, Ele não está irado com você. Não se condene pelos atos que você cometeu no passado, pelas suas falhas. Você é filha amada de Deus, eleita, escolhida, separada, predestinada. É isso que você tem. Então a paz que excede todo entendimento, toma. No meio de muitas, Deus falou para eu falar isso para você. Esse é o amor dele por você. Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe o seu nome. Antes da formação de você no ventre da sua mãe, Deus já sabia o seu nome. E Ele te criou, te predestinou a viver uma vida abundante. Oh, quantos estão cheios do Espírito aqui? Hoje o esboço, hoje Deus trouxe outro esboço, aleluia. Fica de pé, nós vamos louvar a Deus. E nós vamos ter um ato profético aqui hoje. Ato profético, não saia. Oh, comece a orar em línguas, você que ora em línguas. Comece a invocar o nome de Deus. Nós vamos cantar uma canção aqui cheia de fé. E nós vamos terminar depois fazendo uma proclamação poderosa. Cadeias serão quebradas hoje. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Comece a orar em línguas. Aumenta a voz. Crie, por isso falei. Começa a falar da parte de Deus. Começa a invocar o seu Deus. Começa a declarar que coisas boas o Senhor tem preparado para você em 2025. Apesar das circunstâncias, das adversidades. Abra sua boca. Ore alto, ore alto, ore alto. Invoca o nome do Senhor. Discipuladores, líderes, sejam cheios do Espírito. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Erga sua voz e diga: eu não sou mais. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar. Vamos cantar bem alto essa canção. Yeah! Me resgatou e agora posso cantar. Erga suas mãos. Eu sou. Declara essa verdade. Filho eleito, amado. É isso que te dá acesso à herança do Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou mais uma vez, eu não sou mais escravo. Só a igreja. Do medo. Fala bem alto. Mais uma vez. Eu não sou mais. Presta atenção nisso.
Fala isso novamente. Eu não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Filho amado de Deus. Queridos, nós vamos fazer uma proclamação. Nós vamos ligar na terra e no céu, e anjos vão transitar em seu favor. Deixa eu falar uma coisa. Qual que é a origem do medo? Irmãos, tudo na Bíblia, nós temos que respeitar a primeira menção. A primeira menção de medo foi quando Adão pecou, e ele, é fácil esconder atrás do Márcio. Obrigado. Ele pecou, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que ele comesse do fruto da árvore da vida. Você sabe o que é o fruto da árvore da vida? Cristo. Quando Adão quis confiar nele, ele pecou. Mas presta atenção. Qual foi o medo que ele teve? Da serpente? Adão estava melhor que nós. Ele não estava com medo da serpente. Adão estava com medo, sabe de quem? Da ira de Deus. Porque falou, pecou, vai morrer. Não é isso que o povo prega hoje? Vai morrer na esquina. Você não está devolvendo o dízimo, o devorador vai te pegar. Você está em pecado, você vai morrer. Não, isso eu não falo. Sabe por quê? Porque Deus já tinha preparado para Adão um animal para ser sacrificado, que é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Já havia preparado um animal para morrer, que apontava para Cristo. Ou seja, o medo de Adão era o medo da ira de Deus. Por isso que você não é mais escravo do diabo, nem do medo. O diabo fala, Deus está irado com você, você pecou, você errou, você está enrolado. Querido, não peque. Pecado é ruim, tem consequências. Mas eu preciso falar algo para você. Já está resolvido. O que te falta é fé. Adão pecou, mas Deus já tinha preparado uma saída para Adão, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Um animal foi morto para cobrir vestes, para cobrir o pecado de Adão. Deixa eu falar algo para você, querido. Cristo é o animal que foi morto. Ele trouxe paz para com Deus. Lá em João 14 você pode ler o Espírito e a paz. Quem nasceu de novo tem o Espírito e a paz. Essa paz é a paz com Deus. Deus não está irado. Você sabe como que Deus está agora para você? Sorrindo. E você sabe o que entristece Deus? A falta de fé, que Ele é bom e tem coisas boas para você. Lança fora todo. João 14, 1 João capítulo 4, verso 10. O verdadeiro amor lança fora todo. Qual que é o verdadeiro amor? É o nosso ou o dele por nós? Porque Ele é amor. Então quando você entende isso, você tem tudo de Deus. Então o que você está precisando? Irmão, quero falar que hoje aconteceu algo na sua vida. Você de cinza aí. Eu percebo que hoje o Espírito de Deus liberou uma fé em você. Uma fé para apropriar coisas novas. Eis que faço coisas novas. É uma das palavras de Deus para nós esse ano. É restituição e eis que faço coisas novas. Eu não sei se você está esperando algo novo. Algo novo. Não sei se você tem um projeto novo profissional ou ministerial. Não sei. Só quero falar algo para você. Algo novo vai acontecer. Por causa de Cristo. Deus sabe do tempo e do modo que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Ele tem a hora certa. O tempo certo. E hoje você recebeu. Agora o que nós vamos fazer? Você vai falar. Vocês vão falar agora no mundo espiritual. Anjos estão esperando. Os anjos estão desse jeito assim. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Os anjos estão lá, ó, batendo asa. Viu, Pedro? Fala. Fala. O Espírito Santo está pairando sobre o caos. Está só à espera de sabe de quê?
Fale, fale, fale aos ossos secos e eles terão vida. Começa a falar agora. O que você quer ver lá na sua casa? O que você quer ver na sua vida afetiva, no seu casamento? Você que é solteiro, com que tipo de homem, com que tipo de mulher você quer casar? Fala a respeito da sua vida profissional, fala a respeito da sua vida espiritual, fala a respeito do seu casamento, dos seus filhos, fala a respeito das suas emoções, fala a respeito de tudo aquilo que te incomoda. Você vai falar da parte de Deus. Quebra cadeias, quebra cadeias, cadeias sendo quebradas, cadeias sendo quebradas. Chacatabaçou, queterabaçou, poder do alto. Oh, Espírito de Deus, anjos subindo e descendo, pelejando em seu favor, anjos subindo e descendo, o Espírito movendo. Xadacadabaçodorobos, requenamassundere. Abre o mar pra eu passar por ele. Oh, Espírito de Deus, fale, fale, fale. Oh, Espírito de Deus. A vida e a morte está na sua língua. A fonte da vida e a fonte da morte. Escolha o que falar. Estenda suas mãos para baixo. Suas duas mãos. Por que você estende as suas mãos para baixo? Porque nós estamos também em Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder e domínio. Nós estamos lá, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós estamos em Cristo Jesus. Estenda suas mãos para baixo, fala assim: como igreja, eu cancelo toda obra do diabo na minha vida, caia por terra, agora. Solta toda ação maligna na minha casa, no meu trabalho, na minha vida espiritual, no meu ministério, no meu chamado. Eu cancelo toda obra maligna, caia por terra. Solta agora todo espírito de amargura, de ressentimento, de ódio, toda palavra maligna que sai da minha boca é quebrada agora, em nome de Jesus. Todo espírito de justiça própria, solta, 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 em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para vocês. Não tem coisa pior do que você ser cheio de justiça própria. Não retenha o perdão. Da sua boca sai palavras de vida e não de morte. Pare de falar mal dos outros. Pare de requerer justiça própria. Porque se você quiser ser medido com graça, seja gracioso com o próximo. Oração do Pai Nosso. Esquece o passado. As coisas que para trás ficam. Esquece. Para de ficar requerendo coisas do passado. Quem vive no passado não vai desfrutar das coisas que estão por vir. Vai ficar olhando para trás o tempo inteiro, vai tropeçar e cair. Porque com a medida com que você mede, é a medida que você vai ser medido. E eu quero ser gracioso, para que eu alcance a graça. Agora estenda suas mãos para o alto. Repita após mim, fala assim: eu sou filho amado de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu sou próspero. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu tomo como herança. Aonde eu coloco as minhas mãos, vai multiplicar, vai crescer, vai desfrutar de bênçãos.
A minha casa é abençoada. As minhas finanças são abençoadas. O meu trabalho é abençoado. A minha vida espiritual com Deus é abençoada. A minha célula é abençoada. O meu discipulado é abençoado. A minha igreja é abençoada. Eu sou abençoado em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. A glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E nós vamos fazer o seguinte: você já está com uma tocha aí. Você vai pegar uma pessoa do lado, atrás ou na frente, e você vai liberar palavras proféticas de bênção. Deus vai falar algo através da sua boca, ou quer seja na família, quer seja nas finanças, quer seja na vida dela. Faça isso agora. Fala uma palavra abençoada para a pessoa ao seu redor aí. Feito isso, eu te abençoo essa semana abençoada, produtiva, cheia da vida de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.